Oi, gente, no vídeo de hoje teremos o quadro Heróis de Carne e Osso. E o nosso herói de hoje é o Manuel Henrique Ferreira. Não sabe quem é? Porque ele é conhecido como Besouro Mangangá. Cordão de ouro é besouro mangangá. Cordão de ouro é besouro. Besouro hoje é um grande marco na capoeira da Bahia. Ele não é só conhecido como um capoeirista, mas como um herói, uma lenda. Besouro viveu na década de 20 e ele nasceu e viveu no Recôncavo Baiano. E nessa época, a capoeira era crime, era criminalizada. Então, por exemplo, era super proibido jogar capoeira. E além disso, os capoeiristas eram vistos como bandidos, desordeiros, vagabundos, só por serem capoeiristas. Ele foi aluno do mestre Alípio, que é um mestre muito lembrado também. Ele viveu em um momento pós-libertação dos escravos, dos negros escravizados no caso. Em alguns pontos daqui da Bahia ainda existia essa escravidão, mesmo não sendo mais legal, não sendo mais legalizada. E Besouro, de certa forma, ele foi uma resistência a isso, a essa continuidade dessa escravidão e ao abuso de poder que acontecia naquela época por conta dos fazendeiros, que eram os donos de tudo, os donos do mundo, os donos da verdade, da justiça e de tudo. Besouro, ele morreu com 29 anos. Inclusive, esse nome Besouro é o nome de batismo dele no capoeira, né? Porque cada capoeirista, ele precisa de um nome de batismo, que é o nome que ele vai usar sempre. Dizem que o nome de Besouro foi escolhido Besouro porque quando ele se metia numa emboscada, numa confusão muito grande, ele agia como um besouro, ele simplesmente sumia, e aí todo mundo ficava sem entender. E aí o pessoal dizia que ele tinha se transformado em um besouro, ele tinha voado, porque ele era muito rápido. Ele, ao contrário do que muitos dizem, ele não era um vagabundo nem um malandro. A ideia do vagabundo e do malandro é pela capoeira, que era uma coisa que era criminalizada e que era mal vista. A gente sabe por quê, né? Porque vinha de uma cultura negra que tinha acabado de sair da questão da escravidão e as pessoas que tinham explorado aquele povo negro o tempo inteiro tinham medo de que essa capoeira fosse um meio de confronto. Ele era um homem muito trabalhador, de acordo com relatos, mas ele sempre estava em lugares diferentes, entendeu? Tipo, trabalhando aqui, depois ele ia para outro lugar, mas sempre trabalhando. Ele trabalhava em usinas, em fazendas. O destaque de Besouro não foi só a questão dele ser muito bom na capoeira, mas a ação de lutar pelo povo oprimido. E ele lutava pelos outros. Ele não aguentava, não gostava de ver injustiças, e ele lutava contra tais injustiças. Contam que tinha um cara, um dono de uma usina, que todo mundo que trabalhava para ele, chegava na hora e ele falava assim, o salário caiu, ou então o salário quebrou. E aí isso significava que ele não ia pagar. E aí ele acabava explorando as pessoas e escravizando, sabe? Trabalho escravo, você trabalhava e não recebia dinheiro. E aí o Besouro foi trabalhar para esse homem e ele recebeu o dinheiro. Não facilmente, como vocês devem imaginar. E aí quando ele foi atrás desse pagamento dele, o homem disse que não ia pagar, que esse salário tinha caído ou quebrado, que eu não lembro direito. Ele agarrou o homem pelo pescoço e tal, e aí foi na base da ameaça mesmo para ele receber o salário dele. Uma coisa que a população que convivia com ele dizia, que ele tinha um senso de justiceiro muito grande mesmo. Então ele lutava contra esses fazendeiros mesmo, tipo, sabotava as fazendas quando não pagavam as pessoas, ou quando exploravam as pessoas e coisas assim. Ele chegou a lutar com 40 caras e venceu os 40 caras. Só que é tudo aquela questão, né? A gente não sabe até onde realmente é a história e até onde o pessoal aumentou, até onde vira uma lenda, até onde entra o misticismo. Inclusive, tem um misticismo muito forte também com a ideia de besouro, porque tem-se uma ideia de que ele voa, de que ele voava. Eu acredito que por conta da capoeira, como ele era muito bom, ele devia fazer aquelas coisas incríveis que as pessoas que fazem capoeira fazem. E tinha aquela ideia de que ele estava voando, de que ele estava flutuando. Além disso, existem lendas também, histórias, aliás, a mesma lenda, conta que Besouro tinha um corpo fechado. Ele carregava o tatuado no pescoço, o que fazia com que as pessoas achassem, sim, que ele tinha um corpo fechado.
porque ele fugia muito facilmente das pessoas que queriam confrontá-lo, e ele era muito bom e muito rápido. Diziam que os tiros batiam nele e os tiros não entravam, sabe? Aquela coisa toda de que nenhum tiro pegava, nada pegava nele. Aí tem essa ideia de que ele tinha o corpo fechado, por isso nem a polícia nunca pegou, nem os capangas, os fazendeiros, nada do tipo. Com relação à morte de Besouro, existem duas versões conhecidas. Uma é muito cantada, muito cantada na capoeira, e a outra nem tanto. A outra é menos interessante também. Uma versão é de que ele morreu no confronto com os policiais. E só tem isso, não conta sobre o confronto, pelo menos eu não achei. E a outra versão é mais interessante. Talvez por isso que é a mais contada e a mais cantada na tradição. A história da tradição conta que ele caiu numa emboscada. Ele tinha dado uma surra em um filho de um grande fazendeiro. O dono dessa fazenda deu um bilhete e pediu para o Besouro entregar para um cara administrador, era dono de uma usina, e Besouro foi levar esse bilhete. Só que Besouro não sabia ler, Besouro era analfabeto, por isso ele não conseguiu perceber que o que estava escrito no bilhete era encomendando a morte dele, ou ele estava levando um bilhete que encomendava a sua própria morte e não sabia, não soube disso. Então ele entregou esse bilhete para esse homem, e o homem pediu para ele passar a noite lá, dormir lá, para no dia seguinte dar o bilhete para ele, dar a resposta do bilhete para ele entregar para o fazendeiro que mandou. E aí no dia seguinte, quando o Besouro acordou, já tava lá 40 homens, não diz especificamente 40, tá assim, uns 40 homens, esperando por Besouro pra matar, né? E aí esses homens atiraram contra ele, mas ele conseguiu fugir muito rápido, e esses tiros não atingiram, não o mataram. Ele continuou vivo mesmo depois desses tiros, desses 40 homens, ele conseguiu se livrar. Mas aí depois disso, ele foi morto por uma traição, com uma faca de ticum ou tucum nas costas, um amigo dele. E o interessante dessa facada que ele levou é que essa faca de ticum era a única faca, o único tipo de madeira, o único tipo de coisa que poderia matar um homem que esteja com o corpo fechado. Esse amigo, além de contar que era essa faca que deveria ser usada, ele ainda produziu a faca, tudo bonitinho. E em algumas histórias diz que não foi ele que esfaqueou. Ele entregou essa faca para os capatazes e tal. E em outras histórias, outras versões, conta que ele mesmo esfaqueou pelas costas. Tem isso, né? Sempre tem, né? Sempre tem traições. Inclusive, quase todos os grandes heróis sofreram grandes traições. Enfim, são muitas histórias que cercam a personalidade e o personagem de Besouro. E nenhuma delas torna a existência de um herói como Besouro menos heróica. Nós podemos observar nele uma figura justiceira que lutava não por si só, não para crescer sozinho, mas por uma classe, pelo povo. E é isso que torna a pessoa um herói, ou não. Independente de todo o misticismo, dele voar ou não voar, dele virar um besouro ou não virar, dele sumir ou não sumir, ele é um herói. Um herói de carne e osso, né? Uma indicação rápida é o filme de Besouro. Besouro é o nome do filme. Maravilhoso. Um filme muito, muito, muito bom sobre a vida de Besouro. Só que é todo focado na questão mística. É muito focado na questão mística. Não é a vida dele ao pé da letra. É uma versão mais mística, digamos assim. Mas é um filme maravilhoso, maravilhoso. Eu já assisti 3 vezes e eu amei demais. Então assistam para conhecer um pouquinho mais sobre as lendas em volta da figura de Besouro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já assistiram o filme, se já conhecem Besouro. E também comentem uma próxima personalidade para ser o nosso herói de carne e osso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, digam para os amigos, por favor. Mostre esse vídeo para outras pessoas que você acha que vai gostar do tema, que vai gostar não só do vídeo de hoje, mas do conteúdo do canal mesmo. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Quebrou pra São Caetano, um caso que sucedeu. Besouro de Mangangá que trabalha.